Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro O Rio e o Seu Segredo. Este livro é de Zhu Xiaomei e é uma edição da Guerra e Paz, e este livro é uma não-ficção, mais especificamente é uma biografia então da Zhu Xiaomei, que é uma pianista. Então, o que é que nos fala este livro? Este livro conta a história da Xiaomei desde que ela é pequenina, e então ela conta como foi para Pequim com a família e, na altura, na infância dela, começou Mao a tomar poder na China. Portanto, tudo aquilo que nós conhecemos e que se passou na China sobre Mao, ela apanhou aquilo no início da infância dela, que foi evoluindo, e quando ela era adolescente as coisas tornaram-se então com uma proporção inimaginável. Aqui nós temos a Xiaomei, a mãe dela toca piano e dava aulas de piano, e a Xiaomei começa por nos contar na história precisamente o dia em que chegou o piano à casa dela e ela nunca tinha visto tal coisa, e tocava-se nas teclas e aquilo dava som, e ela desde ali desenvolveu uma paixão pelo piano. E quando chegou à adolescência ela conseguiu entrar para um conservatório de música, portanto uma escola com internato, ela ficava lá a morar, só vinha a casa no fim de semana e estudava lá música, e tinha professores muito exigentes e trabalhava muito o piano e muitas horas seguidas. E foi nesta altura em que as coisas saíram um bocadinho fora de controlo e todas as coisas de Mao começaram a entrar num extremo absurdo. Então nós temos aqui um momento em que a música é suspensa e posta de parte porque Chopin era isto, porque Bach era aquilo, porque este não era amigo do Partido Comunista, porque este era contra Mao, porque este era de outro país que não estava em concordância. Portanto, de repente estão a queimar pautas musicais, a destruir instrumentos porque a música é não sei quê e não sei quantos. De repente todos os manuais escolares são suprimidos, de repente deixam de haver aulas e só se pode estudar o livro vermelho de Mao. E nós temos aqui grande parte da adolescência dela com essa vivência de Mao é que sabe o que é melhor para nós, este fez mal, eu vou acusá-lo, todas aquelas sessões de autocrítica e em que tinham que acusar os outros e tinham que se justificar, às vezes porque os pais vinham de nascimento nobre, quando outros colegas vinham de nascimento pobre e esses eram mais honrados. Tudo isto que, para quem já leu deste episódio da China ou para quem sabe, é extremamente perturbador e extremamente traumático. Ela apanhou isto na sua juventude e foi-lhe negada a educação durante anos. Só podia estudar o livro vermelho de Mao, deixou de poder estudar piano, deixou de poder estudar fosse o que fosse, não se estudavam sequer chinês. É uma coisa assustadora. E depois começaram então a fazer as partidas para o campo, portanto de serem enviados para conhecerem de facto o que é o trabalho, porque os camponeses é que são os honrados e não sei o quê. Portanto, nós temos aqui uma rapariga que tinha um dom e o sonho de tocar piano e que esse dom lhe foi roubado, e nós acompanhamos na primeira parte do livro todo esse processo, quando ela acompanha as regras de Mao e são-lhe impostas as regras de Mao e ela tem que as cumprir e não pode tocar isto nem aquilo porque senão estaria em cumprimento. E depois temos a segunda parte do livro, quando finalmente acabam esses anos e quando ela consegue sair da China e tenta então seguir o sonho de pianista, mesmo tendo em conta que ela perdeu anos e anos e anos, e na altura em que ela está finalmente a conseguir começar a estudar novamente é a altura em que os pianistas normais já estariam a fazer carreira. Então este livro conta essencialmente a história de luta dela pelo sonho do piano. Eu estava à espera que este livro fosse quase uma história de sobrevivência, quase uma história de eu lutei contra o movimento, de eu sobrevivi, mas o livro não é nada disso. A autora surpreendeu-me imenso porque o estilo de escrita é muito claro e muito franco e muito humilde. E ela apanhou aquele movimento no final da infância, no início da adolescência, e ela acreditou no movimento. Porque ela via à sua volta, via que as coisas de facto não estavam bem e o que de facto de base que Mao defendia não era assim tão louco, nem assim tão incorreto, não se chegando aos extremos. Não era incorreto que todos trabalhassem e que não era correto que uns tivessem mais dinheiro que outros e que não trabalhassem e tudo mais. E tudo isso Mao apelava às massas e pedia para as pessoas serem contra o capitalismo. E nós aqui, eu estava à espera que tivesse quase uma história em que ela conseguisse ver mais além e ultrapassasse isso, mas não. Ela via coisas boas e acreditava, e via coisas horríveis a acontecer e pessoas a ser torturadas, e começava-se a questionar, e mesmo assim ela diz que a sua mente de adolescente
não era capaz de perceber o que é que de facto estava errado. Porque ela, se calhar, é que estava errada e não estava a perceber, porque Mao tinha que saber melhor, porque Mao é que era o bom e Mao é que era o que sabia mais que ela. E ela levava-se muitas vezes a questionar e mesmo assim não era capaz de perceber se era ela que estava errada, se era Mao, o que é que estava ali a passar. Portanto, nós temos uma história em que ela admite tudo o mal que fez e mostra também as formas como tenta compensar quando finalmente percebeu o que é que de facto se estava a passar. Então a primeira parte do livro é extremamente interessante porque se passa então na China, com o Mao, com todas as pessoas que foram atacadas, todas as pessoas que morreram, todas as pessoas que foram torturadas, tantas famílias separadas, tudo por causa deste mundo idílico que Mao concebeu e que manipulou as pessoas a acreditar nele, quando depois as levou a este extremo de morte, de tortura, de excluir isto, excluir aquilo, de proibir livros e música e tudo o que era cultura. E depois temos a segunda parte, quando finalmente, depois já da morte de Mao, quando ela consegue partir para a América e tentar estudar, tentar seguir o piano que tantos anos ela abandonou por causa da causa, por causa do movimento, e que sempre foi o sonho dela. E ela começa então a estudar piano quando já devia estar a fazer uma carreira. Toda a gente lhe diz que é impossível, toda a gente lhe diz que não vale a pena, e ela luta e continua e abdica de tudo em prol do piano. E esta é uma história precisamente que a própria autora no início do livro diz-nos que hesitou a escrever esta história porque há imensas histórias mais bem contadas e mais interessantes, diz ela, do que a dela neste período histórico, mas que ela queria deixar a mensagem da sua dedicação, a sua paixão com o piano. Ela era pianista. Ela era pianista em sonho, em vida, era tudo o que ela queria ser e abdicou de tudo para ser isso e ressentiu muito todos os anos de educação que lhe foram roubados e tirados. Este é um livro que, apesar de retratar este período histórico, continua muito atual, porque não é um livro que se tenha passado assim há tanto tempo, mas é um livro que nos alerta para o perigo dos extremos e é um livro que nos tenta acordar para o sentido do sonho, porque ela sonha o piano e dizem: olha, não vais sobreviver disso, tu já és demasiado velha para aprender, tu não vais ter um rendimento fixo, tu não tens um trabalho fixo, porque tocar piano não é trabalho fixo, mas a cultura é muito importante e neste caso é o sonho dela, e nós vivemos tempos em que a cultura está a ser fortemente afetada, seja a nível de música, de concertos ou de outros tipos de cultura, mesmo livros, e eu sinto que este livro está fortemente relacionado com isso. Agora, o que é que eu posso dizer mais? Posso-vos dizer que a escrita me surpreendeu porque é bastante fácil de ler. Este é um livro que eu tinha no meu TBR do ano passado e não consegui ler, portanto fiquei muito contente por conseguir ler este ano. Já o tinha aqui há um monte de tempo, mas vim sempre adiante porque é não ficção e eu a não ficção adio sempre com medo de ser muito maçudo, apesar de eu gostar normalmente de ler, mas demora muito mais tempo. Este livro ainda é grandinho, mas surpreendeu-me pela escrita. A primeira parte eu li muito rapidamente, estava muito envolvida na história. A segunda parte, não é que eu não tenha gostado, mas é bem mais parada. Não quer dizer que a vida dela fosse desinteressante, não é isso que eu quero dizer, mas era ela a tentar fazer formação aqui, tentar que este lhe abrisse uma porta, tentar que este lhe desse um concerto. Portanto, é outra luta pela sobrevivência, mas de uma forma bastante mais normal, o que também é bom, não é? Porque não, a parte inicial é sempre bastante traumática, mas já não me envolveu tanto, já não me prendeu tanto à história. Claro que nós estamos curiosos para saber se ela de facto consegue alcançar os sonhos e o que é que de facto foi feito dela. É uma história de vida incrível. Esta edição tem também fotos aqui no meio, portanto tem aqui uma secção no meio com fotografias dela. Eu penso que conseguem ver, portanto ela em criança e ela depois aqui em adolescente e com os pais e tudo mais. Ela quando foi para os campos e teve que estar lá durante anos e anos e anos e, claro, ela a tocar piano. Eu gostei bastante desta leitura, fiquei agradavelmente surpreendida.
Não foi uma leitura 5 estrelas para mim, precisamente pelo que já disse, há partes muito paradas, partes bastante repetitivas, e depois há esta vertente da música que eu fui capaz de acompanhar na sua maioria, mas há aqui pormenores, algumas músicas que eu não conhecia tanto, música clássica, portanto, de piano, que ela vai referindo e que vai referindo nuances e às vezes repete-se um bocadinho aí, e se calhar quem for de música clássica vai conseguir apreciar um bocadinho ainda mais que eu, porque eu conhecia os autores base, mas algumas coisas que ela falou falhavam porque não percebi ou não tenho familiaridade com elas para as entender a fundo, mas ainda assim é um livro premiado, é um livro que eu gostei de ler, gostei muito de ver a experiência. A primeira parte faz muito lembrar os Cisnes Selvagens, para quem já leu, a parte final em que ela fala de Mao, essa parte é muito, muito semelhante porque se passam exatamente na mesma época, portanto, se gostaram de Cisnes Selvagens dessa parte específica, podem gostar também deste livro, e é um livro que eu vos recomendo se têm interesse neste período histórico, se gostam de música clássica, se nunca ouviram falar da Zhu Xiaomei e querem saber mais um bocadinho sobre a vida dela, este é um livro que eu vos deixo a minha recomendação. Eu no final dei-lhe 4 estrelas. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre O Rio e o Seu Segredo, da Zhu Xiaomei. Já tinham lido este livro? Já ouviram falar? Têm curiosidade sobre este período histórico? Digam-me aí em baixo. Gostem deste vídeo, partilhem com todos os vossos amigos e não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer aqui o projeto. E não se esqueçam também, se quiserem comprar este livro, que eu tenho links de afiliados na descrição deste vídeo, para vocês não tem qualquer custo extra, mas ajuda-me a mim a crescer neste projeto. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!